As batalhas espaciais estão no centro da ficção científica moderna e é um dos tipos de história mais queridos entre os fãs do gênero. Armas espaciais, naves com laser e criaturas alienígenas. Mas nenhuma outra história é mais grandiosa ou importante dentro desse gênero que Tropas Estelares. Escrito por Robert Heinlein em 1959, Tropas Estelares é o livro considerado o pai da ficção científica militarista, o nascimento do arquétipo do soldado espacial na ficção científica e talvez um dos livros mais influentes da história. E é também um dos livros mais polêmicos, você com certeza já ouviu falar nele, ou então sobre os extremos do autor e as ideologias que ele prega na obra. Pode não parecer, mas esse é um dos artefatos mais discutidos na história da ficção científica. Mas se você não conhece o livro, com certeza você conhece a sua contraparte cinematográfica, clássico da TV aberta aqui no Brasil e um grande nome do cinema de ação dos anos 90. Nós o conhecemos, nós o amamos, mas nós o entendemos? I don't know. Tropas Estelares é uma glorificação do militarismo e imperialismo que o livro propõe? Ou é uma grande obra irônica? Poderia Tropas Estelares ser uma das melhores sátiras já filmadas e a piada somos nós? Sim. Tropas Estelares é uma das mais fascinantes histórias da ficção científica, tanto o livro quanto o adorado filme dos anos 90, mas ambos por motivos completamente diferentes que vamos explorar hoje. Boas-vindas aos Hoods do Central Pandora, recrutas, eu sou o Matheus, e preparem os seus trajes para a queda, não compre a sua campa e quicando, porque hoje vamos entrar em combate com as Tropas Estelares. Você quer saber mais? Para começar a falar sobre Tropas Estelares, precisamos primeiro começar por Robert Heinlein, um importante escritor capaz de criar histórias mirabolantes sem perder o populismo e sem perder a coesão científica. Apesar de ter sido ativo como autor antes, Heinlein tomou o mundo de assalto com o seu Tropas Estelares de 1959, escrito logo após ele ser dispensado do exército e logo no começo da Guerra do Vietnã. Com isso, não tem como descrever esse livro como alguma outra coisa que não seja propaganda, chegando até a ser chamado por alguns estudiosos como o maior pôster de alistamento da história. Para se ter uma ideia do posicionamento de Heinlein nessa época, ele era totalmente contra o fim dos testes nucleares nos Estados Unidos. E Tropas Estelares foi escrito como uma resposta a isso. Ele argumenta no seu livro que a radiação das bombas favorece o ser humano. Ele argumenta que a radiação é necessária para a nossa evolução e sem ela nos tornaríamos fracos. Tropas Estelares apresenta uma utopia, uma sociedade que passou a funcionar melhor quando militares assumiram o poder de tudo. O direito de voto é apenas para os veteranos. Você não é considerado um cidadão se não tiver servido. E durante toda a história, fica clara a intenção de insinuar que militares estão acima de civis e são mais valiosos para a sociedade. Heinlein também propõe ideias que são claramente imperialistas. Ele afirma que uma sociedade superior tem todo o direito de invadir outras e destruir tudo pelo caminho para criar mais espaço para que essa sociedade possa crescer ainda mais. Ele acredita que existem sociedades mais poderosas e superiores e que elas têm todo o direito de aniquilar o que vê pelo caminho. Ele também afirma que não existe maior força do que a violência, e quem tem o poder da violência deve usá-la para dominar o próximo. O extremo militarista proposto por Heinlein é tanto que muitos consideram que o livro é até fascista, o que levou muitos a ignorarem ele como arte, que é apenas um livro ruim. Há até uma velha lenda urbana que diz que Paul Verhoeven achou o livro tão autoritário, tão ruim, que o jogou fora enquanto trabalhava no filme. O que não é verdade. A verdade é que, mesmo se você não concordar com o ponto de vista político de alguém, não quer dizer que tudo que essa pessoa faz é ruim, é lixo. Mesmo não concordando com os ideais de Heinlein, eu não posso dizer que esse não é um dos melhores livros que eu já li até hoje. O livro Tropas Estelares é um dos mais bem escritos sci-fi militaristas de todos os tempos. E como alguém que serviu o exército, eu admito que ele é até um pouco nostálgico. Heinlein consegue descrever muito bem como é a sensação do treinamento, do acampamento, de estar com colegas dentro de um quartel. Sem contar que a sua descrição de combate é completamente envolvente e impecável, principalmente na parte que ele descreve a roupa de combate da infantaria móvel, que é totalmente diferente do filme, e da minha. A forma que ele descreve as armaduras de combate pode ser tido como a raiz do que a gente considera hoje o gênero do mecha. Heinlein mudou para sempre a ficção científica com a sua forma de ver um combate futurista, desde as armaduras mecanizadas até a forma que ele descreve como soldados seriam atirados em cápsulas para o combate. Na época, duas ideias totalmente inovadoras. Só para você ter uma ideia do quão importante e influente esse livro é, ele inspirou diretamente Aliens, Distrito 9, Mobile Suit Gundam e todo o gênero Real Robots, Warhammer 40k, No Limite do Amanhã, Elysium, Halo, Homem de Ferro, Ender's Game, Guerra Sem Fim, Crysis, Matrix, Gantz, Appleseed, Rogue Trooper, StarCraft.
Juiz Dredd, Titanfall e Apex Legends, Avatar, The Expanse, Armor, A Guerra do Velho, Fallout, Star Wars, o próprio arquétipo do soldado de elite espacial e a ideia das armaduras de combate tecnológicas do livro inspirou as forças armadas do mundo real a tentar desenvolver exoesqueletos e armaduras de combate de verdade. Para começar, eu recomendo o livro? Depende. Se você é fã de histórias militaristas, com certeza sim, é uma das mais importantes que temos. Principalmente se você gosta de algo bem descritivo sobre o combate e a vida militar. Ele, junto de A Guerra Infinita e A Guerra do Velho, são as 3 maiores histórias de ficção científica militarista de todos os tempos. Mas talvez encarar ele como uma distopia seja um pouco melhor. Mas a verdadeira longevidade de Tropas Estelares está na sua versão cinematográfica e as muitas discussões que ela levanta, principalmente por pegar toda a ideia militarista de Heinlein e nos trazer uma sátira, que é o forte de Verhoeven. Uma sátira que não só tira sarro da visão imperialista do livro, mas nos lembra que ninguém é imune à propaganda. Come on, you hate! You want to live forever? Tal como no livro, acompanhamos a história de Johnny Rico, um filipino na versão literária, e um morador de Buenos Aires, com ares bem europeus, no filme. Rico vive numa sociedade futurista, uma utopia, também dominada por veteranos de guerra, e onde apenas os que servem ao serviço federal têm o direito de voto. Você só pode ser considerado um cidadão se você serviu o exército. Join the mobile infantry and save the world. Service guarantees citizenship. Rico se alista para acompanhar a sua namorada de colégio, Carmen Ibanez, que tem o sonho de ser uma capitã da frota. Aliás, Carmen é bem similar na sua versão do livro. Heinlein conta em sua história que as mulheres são sempre as que se tornam capitãs, por serem mais inteligentes e mais ágeis, capazes de executar as manobras espaciais necessárias. Aos homens sobram várias unidades, mas principalmente a infantaria móvel, que no livro é formada apenas por homens. No filme, ela é famosamente mista. O filme não nasceu como uma adaptação direta da obra de Heinlein. Na verdade, o roteiro foi escrito como Bug Hunt at Outpost 7, ou Caça aos Insetos no Posto Avançado 7, e contou com a autoria de Ed Neumeier, que também é roteirista de Robocop. Mas o produtor John Davison notou que a história estava um pouco parecida demais com Tropas Estelares de Robert Heinlein. Então ele convenceu Neumeier a reescrever o roteiro para parecer uma adaptação mais direta, porque assim eles conseguiriam um financiamento mais fácil, o que felizmente deu muito certo. Para a direção foi escolhido Verhoeven, que tinha vindo do estrondoso Robocop e tinha dirigido o brilhante Total Recall. E aquela história de que ele odiou o livro e o jogou fora é só parcialmente verdade. Verhoeven, na verdade, disse que parou de ler o livro no 2º capítulo porque ele estava achando a história muito chata. E honestamente não dá para culpar muito ele. A menos que você realmente goste de todo esse aspecto militarista, Tropas Estelares pode ser um pouquinho chato. Isso aqui é só descrição de treinamento. Essa parte é o primeiro assalto em Clendato. E a partir desse ponto, Rico volta para o treinamento, mas dessa vez na escola de oficiais. Verhoeven e Neumeier, assim como fizeram em Robocop, estavam mais interessados em explorar o lado político de Tropas Estelares e em utilizar o extremo para uma sátira muito bem colocada sobre a nossa própria sociedade, sobre propaganda e sobre como vemos a guerra. Starship Troopers é uma crítica do pensamento de qualquer superpotência, como na Rússia há 20 anos atrás, a China no futuro ou os Estados Unidos de agora, como o próprio Verhoeven disse no comentário do filme. E também sobre como a violência, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, sempre foi utilizada para resolver problemas que demorariam demais para serem resolvidos com a democracia ou a diplomacia. It's just the idea that power and violence is always used at a certain moment when things take too much time to solve in a more democratic way. Enquanto muitos ainda discutem se a sociedade proposta por Heinlein era fascista ou não, o filme não deixa a menor dúvida sobre isso, com a violência sendo a resposta definitiva para tudo e sendo glorificada, e com apenas os veteranos tendo o direito de voto e até mesmo de reprodução, até a sua estética, não só como os soldados usam os uniformes da Wehrmacht e os oficiais os uniformes da SS, mas também por parte das propagandas que vemos em Tropas Estelares serem quase remakes de cenas de Triunfo da Vontade, uma das principais e mais importantes propagandas do Terceiro Reich. Está bem óbvio a ironia, estamos acompanhando a história do ponto de vista do regime autoritário. I thought we should just kind of go out and out and sort of make a film that was essentially a fascist action adventure film. Verhoeven tinha a intenção de que o público questionasse o que estava assistindo. Durante toda a história nós
estamos lutando do lado dos fascistas, com o ultramilitarismo. Todo o caminho eu queria que o público ficasse se perguntando, essas pessoas são loucas? Mas será que é tudo tão óbvio? Por mais que as intenções de Paul Verhoeven sejam claras, para ele, esse ainda é um dos melhores filmes de guerra espacial já feitos. Não é à toa que por muito tempo ele foi interpretado como uma glorificação a tudo que ele está tentando satirizar. Na época, a crítica até acusou o filme de ser pró-neonazismo. Isso foi parte do fracasso de bilheteria de Tropas Estelares. Muitos não entenderam a mensagem, e não entendem até hoje. Então será que a intenção do diretor é clara, sem precisar ser explicada em um vídeo de 20 minutos no YouTube? Infelizmente, não clara o suficiente, mas eu acho que isso torna ele brilhante de outra maneira. O evento motivador da guerra entre as forças terranas e Clendato é que os aliens jogam um meteoro em Buenos Aires, exatamente como acontece no livro. Mas há uma diferença bem importante aqui. No livro, os aracnídeos são extremamente inteligentes, eles usam armas de fogo e constroem naves interplanetárias tão avançadas quanto os humanos. Eles possuem a tecnologia de usar meteoros como armas. No filme, não. Pode até passar despercebido por muitos, mas ao mesmo tempo que as forças terranas afirmam que os aliens são tão inteligentes o suficiente para lançar meteoros contra a Terra, ela também acha que os aliens são burros, tão burros que não conseguiriam se defender contra uma operação inicial. O terceiro ato é todo focado em como eles tentam provar que os aliens possuem inteligência. Frankly, I find the idea of a bug that thinks offensive. É uma contradição do próprio governo do filme, e com isso sobra apenas uma tragédia que pode não ter origem definida, que é usada para justificar uma ideia muito mais autoritária que já estava na mente da Força Federal. We must meet the threat with our valor, our blood, indeed with our very lives, to ensure that human civilization, not insect, dominates this galaxy now and always. Aliás, alguns anos depois, o país que se dizia a maior potência do mundo também disse que um outro país distante tinha armas de destruição em massa e usou isso para justificar uma invasão de quase 20 anos. Armas que, diga-se de passagem, nunca foram encontradas, mostrando que Tropas Estelares estava realmente no caminho certo. O filme mostra como a destruição e a morte, principalmente a causada pela guerra, é usada para alimentar ainda mais o sentimento e a vontade de continuar guerreando. The only good bug is a dead bug. E nos levar para ainda mais morte, guerra, que geram muito mais cenas de destruição e morte que são exploradas para criar uma guerra infinita. Até mesmo levando o público, o que está vendo o filme e que está dentro do filme, direto para o campo de batalha, e mostrando como a mídia tem um papel muito importante em narrativas. O principal foco da crítica está não apenas no autoritarismo, mas o papel da propaganda nesses regimes. A partir daí, acompanhamos os protagonistas na infantaria móvel, invadindo Clendato em uma operação que é inicialmente vergonhosa, que é a mesma coisa que acontece no livro, onde ela chega até a ser apelidada de Operação Vexame. E depois acompanhamos novas tentativas de vencer os insectoides, todas acompanhadas dos muitos programas de motivação pró-guerra das forças federais. O curioso é ver como a propaganda afeta os personagens dentro desse próprio universo. Na primeira metade do filme, Rico decide sair da infantaria móvel após ele causar um acidente que acabou matando um colega de treinamento. Ele não consegue lidar com a ideia de que ele causou o fim de uma vida. O que, uma rápida tangente, nunca acontece no livro. Na verdade, na história de Heinlein, as armas usadas no treinamento tinham munição real entre as de festim, uma a cada 100. Mortes durante o treinamento não eram apenas esperadas, elas eram o dever de um soldado. Mas enfim, mais pra frente, após ver a sua companhia, os Hoods de Heshek, serem massacrados por insetos, Rico descobre a verdade. A inteligência militar sabia que eles seriam massacrados e os enviou lá mesmo assim por uma missão, para provar que existia um cérebro alienígena lá. E qual é a resposta de Rico? Every day I have to make decisions that send hundreds of people like you to their deaths. Didn't they tell you, Colonel? That's what the mobile infantry's good for. A propaganda foi tão eficiente em mudar a sua mente que ele sai de alguém que valorizava a vida de seus colegas para alguém que não se importa com absolutamente nada a não ser a guerra. E não importa que os insetos eram estudados e dissecados como projeto escolar antes mesmo da guerra começar. Não importa que Clendato foi invadida por colonizadores humanos antes do combate. Não importa que eles nunca conseguiriam ter usado meteoros como arma. Agora, eles são os inimigos puramente malignos e que precisam ser destruídos e exterminados. To ensure the safety of our solar system, Clendato must be eliminated. É muito fácil convencer milhões de que o inimigo é menos que humano e, portanto, não merece direitos e pode ser exterminado, principalmente quando é fácil usar a aparência física para instigar o medo. E sabe o que é realmente mais assustador sobre isso? É que Tropas Estelares funciona.
O filme é estruturado como uma propaganda pró-Força Federal, e para a maioria das pessoas, as forças federais merecem vencer no final do filme. Queremos que Rico salve Carmen, queremos ver os insetos pagarem por toda a destruição e morte que vimos eles causarem. Até os que entendem a ironia e a sátira, com certeza achariam que os insetos vencendo no final seria anticlimático. Alguns podem até torcer para os protagonistas, mesmo sem desprezar o subtexto. É um filme que seduz o espectador a apoiar a causa terrana, usando das convenções tradicionais de Hollywood e como costumamos ver várias histórias assim no cinema. Tropas Estelares não é brilhante porque é uma sátira fascista, ele é brilhante porque nos faz torcer para os fascistas. E eu acho que aqui Tropas Estelares brilha em nos mostrar algo importante. Por mais intelectual que alguém acredite ser, ninguém é imune à propaganda. O que Tropas Estelares está tentando nos dizer, no fim das contas? Verhoeven e Neumayer transformaram a história de Heinlein em um grande alerta. Um alerta contra ideias do próprio livro. Um alerta antifascista? Sim, mas mais importante, um alerta para as nossas próprias motivações externas. Um alerta para toda vez que algo estiver tentando te convencer de algo, te convencer da importância de uma grande guerra, da importância de aniquilar um inimigo, não importa o quão comovente e emocionante seja essa propaganda. Você deve parar para pensar, pelo menos uma vez, essas pessoas estão loucas? Não deixe a propaganda te controlar. Tropas Estelares segue no caminho dos outros filmes de Verhoeven e propõe algo que poucos filmes fazem no cinema. Ele quer fazer você questionar não aquilo que te desagrada, mas aquilo que você gosta, aquilo que você está torcendo, personagens que você admira. Com isso, os filmes de Paul Verhoeven, principalmente Tropas Estelares, querem mais do que tudo que o público pare e pense. Mas até na adaptação, não temos apenas glorificação. Enquanto no livro todos das Forças Armadas, principalmente seus líderes, são heróicos, Verhoeven nos mostra que, enquanto o regime prepara seus soldados para morrer sem medo no campo de batalha, os comandantes são covardes ou completamente burros, e que a junção desses elementos acaba transformando crianças em soldados. Sabe, como foi nos regimes fascistas de verdade. E você já notou que uma das cenas mais impactantes do filme nada mais é do que uma representação da invasão da Normandia, só que com os aliados representados pelos aracnídeos? Entre tropeços e acertos, Verhoeven entregou um dos filmes mais divertidos com uma guerra espacial, um dos mais importantes das últimas décadas, e que também ajudou a moldar o imaginário e a iconografia da ficção científica moderna. O filme foi mal de bilheteria na sua época e é o menos popular e elogiado na sua trilogia de filmes que eu gosto de chamar de os 3 filmes burros mais inteligentes da história. No entanto, é o mais provocante entre eles. Foi o filme que cimentou o nome de Verhoeven como um dos maiores provocadores da ficção científica moderna. Mas além disso, ou talvez antes disso, Tropas Estelares é um filme feito com máxima competência. Hoje em dia é fácil você fazer uma festa de CGI brigando entre si, tão fácil que se tornou até monótono. Mas em 97 a história era outra. Conseguir um combate nessa escala, com tantos elementos gráficos digitais ao mesmo tempo, era uma tarefa muito difícil. Por isso, Verhoeven contou com as mesmas pessoas que fizeram seu Total Recall vencer um Oscar de efeitos especiais. Phil Tippett, mestres dos efeitos digitais, Alec Gillis e Tom Woodruff Jr., as lendas por trás da Amalgamated Dynamics, e a que dispensa apresentações, Industrial Light and Magic. Tropas Estelares fez algo que não tinha sido visto antes com efeitos digitais. Ele ajudou a pavimentar o caminho para que pudéssemos ter as grandes batalhas em larga escala que vimos nos anos seguintes. Matrix, principalmente as suas continuações, usaria essa estrada começada por Tropas Estelares para algumas de suas mais impressionantes cenas, e usaria a inspiração do livro para fazer o que o filme de Verhoeven infelizmente não conseguiu, e nos entregar as armaduras de combate, que anos depois voltariam para o cinema com Avatar, que também deve aos avanços técnicos de Tropas Estelares e algumas ideias do livro. Tropas Estelares não é perfeito, e para mim é o menos melhor dos 3 filmes de Verhoeven, mas eu estaria mentindo se não dissesse que é um filme mais do que necessário, mais do que influente e mais do que memorável. E também estaria mentindo se dissesse que esse não é uma das mais importantes obras já escritas no gênero. E falando em livro, eu também recomendo muito o Guerra em Hollywood, do mestre em história Rogério Marques de Paiva. Ele tem um aprofundamento interessante em pontos que eu não tinha reparado sobre o filme, e que com certeza me ajudou a apreciar ainda mais a importância de Tropas Estelares. No fim, o filme, e até mesmo o livro, são comprovadamente partes importantes da ficção científica como um todo, porque ambos fazem algo que é fundamental, seja para satirizar, seja para discordar, mas ambos nos fazem pensar, e esse é o ponto principal da ficção científica. Por isso eu quero que você se aliste. Mas não para uma grande guerra, mas sim para tornar o mundo um pouco melhor, não através do combate,
mas pensando por si mesmo, sempre com empatia, tolerância e coragem. Coragem para saber que estamos aqui para tentar deixar uma marca positiva para todo mundo. Vejo vocês nesse campo de batalha. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui comigo e nos vemos no próximo. Até lá, continuaremos por aí, trazendo o entretenimento de todas as galáxias.